Graça e paz, povo de Deus. Deus abençoe. Entrando agora, né, em mais uma live do plano de leitura da Bíblia. Hoje nós estamos no dia 175. 170 dias do plano de leitura, ok? Livro de 2 Reis, né, dos capítulos 4 ao 6, tá? Então vamos entrando, dando a paz do Senhor, né? Eu estou começando agora, entrando agora, porque eu estava pregando na Igreja Metodista em Austin, né? Hoje tinha o culto da colheita, né? 17 vidas que se renderam ao Senhor, olha que coisa mais linda, né? E, né, é dia de festa, dia de celebração, foi bem bacana, né? Então por isso que eu tô chegando aqui em casa agora. Mas nós já vamos começar imediatamente, tá bom? Então Deus abençoe a Graça, a Vanilda, a Ana Patrícia, ao nosso irmão Gibson, Lúcia Campos, Débora Pinta, espero que você esteja melhor, Débora. Zezé Lopes, pastora Ana Virgínia, Suzana Sarandi, Beth Oliveira, oi Zezé, Ana Patrícia, Rosane Breia, Débora Pinto. Deus possa estar abençoando a todos e todas, amém? Então, vamos saudar uns aos outros com a paz do Senhor e dar início, né, à oração e ao plano de leitura. Entrou aqui também conosco Ana Paula Rodrigues, Deus abençoe, glória a Deus. Então, eu não vou demorar não, tá, gente? Que é para a gente poder começar logo, porque eu sei que amanhã as pessoas, tem gente que vai trabalhar, né? Eu também, domingo para mim sempre é mais pesado, né? Porque a gente, mesmo que eu não preguei domingo de manhã, né? Mas atendi, foram 4 gabinetes, né? E agora a gente está aqui, né? Depois de um grande culto na Igreja Metodista em Austin, tá bom? Então vamos nos preparar para orar. Ranúzia conosco, Eva Costa, Silvânia, Alzenir, Tânia Mara, né? Regina Vieira, Marisa Peçanha, glória a Deus, Sônia Pimentel, Selma Afonso, Elizabeth Cruz, Luciana Bernardes, Deus abençoe, Lu, amém? Miriam Vieira, Deus abençoe a todos e todas, e nós vamos começar, nós vamos orar e depois começar a leitura, tá? Tereza Rosa aí conosco também, paz do Senhor. Né? Hoje eu conheci uma menininha linda, né, que estava em Austin. Ela fez questão de me dizer: eu lhe acompanho nas suas lives, né? Então um grande beijo para ela, assim como o meu menino Isaac, né, que é filho da irmã Deusiene e que acompanha a leitura da Bíblia, leva a sério o negócio, gente, que coisa mais linda, né? Então Deus abençoe a nossa irmã Dione, Marlene Lópolis. Ai, que bom, Débora, graças a Deus. Eu ainda estou assim meio afanhosa, né? A gente não pode dizer que está 100%, mas eu também acho que o tempo tem a ver com isso, né? Friagem, queimada, lá em Austin estava um cheiro horrível de queimado. Acabar com essas queimadas, né, gente? Sangue de Jesus, né? Deus abençoe Vila Porto, Marli Souza, Maria Amélia Cardoso. Então vamos orar e aí nós vamos seguir a leitura, tá bom? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse dia que o Senhor nos deu. Quero te agradecer pelo que meus olhos viram ali em Austin, todo o teu poder, toda a tua grandeza, toda a tua bondade, Senhor. Te agradecer por tudo, pelo teu cuidado com a Igreja Central, que esteve debaixo da direção do teu Espírito Santo, através da Sônia Pimentel e através da pregadora da noite, a nossa irmã Fabiana. Que todos sejam abençoados, Senhor, em nome de Jesus. E abençoa, Pai, esse tempo de leitura, conhecimento da palavra, que a palavra ela não se perca, mas ela produza frutos para a glória do teu nome. Entregamos esse tempo de leitura, entregamos a nossa mente nas tuas mãos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém?
Alguém está me dizendo aqui que também está uma queimada, né? No lugar onde essa pessoa mora. Selma. Então. Selma, ela está ali perto de... Jardim Paraíso 1. Uma área cheia de morro. Então, não sei se eles fazem isso, como quem preparando a terra, só que é insuportável e adoece idosos, crianças e a gente, né? Mas que Deus tenha misericórdia. Então, vamos lá, gente. Capítulo 4, 5 e 6 do livro de 2 Reis. Amém? Então, vamos lá. Nós terminamos falando ontem da derrota de Moabe, né? E das coisas erradas, né, que ele fez, né? E explicamos, né, que quando o rei de Moabe percebeu que ele estava perdendo a batalha, né, ele tomou consigo, né, homens armados, né, de espada para abrir caminho e chegar até o rei Edom. Mas não conseguiram. Não conseguiram porque Deus estava frustrando esses planos. Aí o que ele faz para tentar ganhar espiritualmente para depois ganhar naturalmente? Ele pega um dos seus filhos, né, que é o seu filho primogênito, que inclusive, né, ia reinar sobre o seu lugar, em seu lugar, e ele oferece como holocausto, mata, né, como um sacrifício aos deuses que ele segue, né? E é claro, né? Tudo isso divide a terra, tudo isso traz maldição, tudo isso não acaba bem. Então vamos lá agora no capítulo 4, né? Sobre Eliseu aumentando o azeite da viúva. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo, clamou no sentido de pedir socorro. O meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia ao Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher, o que eu posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu, essa tua serva não tem nada em casa, senão um jarro de azeite, uma botija de azeite. Então Eliseu disse, vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, né? Muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ela tinha uma botijinha de azeite, ela pegou muitas vasilhas e não poucas, e ela ia derramar daquele azeite da botija em todas as outras vasilhas. Lembrando que Deus fez questão de dizer que não eram poucas. E derrame o azeite e ponha à parte as que foram ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si, dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos, traga-me mais umas vasilhas. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Olha que coisa extraordinária, gente. Como é que a gente pode se contentar a não viver o extraordinário de Deus? Só quando aquela mulher disse, traga-me mais vasilha. E os filhos falaram, não há mais vasilha? Aquele azeite, pouquíssimo, que encheu todas aquelas vasilhas, aí que aquele azeite parou de jorrar. Olha que coisa extraordinária. Então ela foi, contou ao homem de Deus e ele disse, vá e venda o azeite, pague a sua dívida e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Ou seja, com aquela arsenal, né, de armazenamento de azeite, ela vendeu, pagou a dívida do marido e o azeite que sobrou, vamos dizer assim, ela montou um comércio, vendedora de azeite. E a Bíblia diz que ela e os seus filhos passaram a viver daquele negócio que havia sobrado, que era o azeite, eles passaram a viver. Certo dia, Eliseu passou por Sunem,
onde morava uma mulher rica que insistiu que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que ele passava por lá, entrava para fazer uma refeição e ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse o seu servo a Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela havia respondido: estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. E Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para esta tua serva. E a mulher engravidou. Engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com o seu pai, aquele homem idoso, que estava no campo com os ceifeiros. De repente, ele disse a seu pai: ai, minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe, ou seja, a mãe vai cuidar. Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. E ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com o seu marido e com o menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Estava tudo bem, gente? Não estava. Quando ela chegou ao homem de Deus, no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi aproximou-se para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim, não me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi a meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela.
Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca do menino e os seus olhos sobre os olhos do menino e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre o menino e o corpo do menino aqueceu. O menino já estava frio. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro. Tornou a subir a cama, se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou, e quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu, prostrou-se em terra, pegou seu filho e saiu. Olha que interessante, né? A palavra vai falar aqui que ele se estende sobre o menino, aquece o corpo do menino, e o menino espirra 7 vezes e abre os olhos. É algo interessante dentro do ministério de libertação. Tem demônios que saem pelo espirro e até mesmo pelo bocejo. Então, assim, quando você está libertando uma pessoa e ela entra nesse ciclo, ou de espirro ou de bocejo, são demônios que estão saindo. O que me faz entender nesse texto que o menino não só morreu de insolação, né? Mas que algo espiritual entrou na vida do menino. Verso 38. Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante de Eliseu, Eliseu disse a seu servo: ponha a panela grande no fogo. Faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam a família. Tragam a farinha. Ele a colocou na panela, aquela panela que já estava cozinhada, e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Você vê que são coisas simples. Pegou farinha, botou dentro da panela. E aquilo neutralizou a morte ou o veneno que tinha naquela fruta, e as pessoas estavam ali comendo, a ponto de alguém gritar: morte na panela. Verso 42. Um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes numa sacola. Eliseu disse: dê às pessoas para que comam. Porém, o seu servo lhe disse: como vou pôr isto diante de 100 homens? E Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Tinha quanto? 20 pães. 20 pães para lhe satisfazer
alimentando 100 homens. E diante da palavra do Senhor, né, porque o homem de Deus estava aqui determinando o que tinha que ser feito, todo mundo comeu. E ele disse, e vão comer e vai sobrar. O que ficou valendo? A palavra de Deus, né? Capítulo 5. Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas ainda saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora, quem dera o meu senhor estivesse no deserto, quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo, assim falou a jovem, que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu, vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também o rei de Israel a carta que dizia, tão logo esta carta chegar a você, saiba que lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou suas roupas em sinal de medo e disse, por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim, né? Então, na verdade, né, o rei da Síria, né, quando manda ao rei de Israel uma carta de recomendação pedindo, né, que cure Naamã, ainda mais de uma doença dessa como a lepra, na verdade o que o rei entende é o seguinte, ele está arrumando um pretexto para começar uma guerra contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado suas roupas, mandou dizer ao rei, por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Aleluia, Senhor. Foi com os seus conservos. É o 9, né? Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, quer dizer, nem foi o profeta que foi atender. Mandou recado pelo empregado. Vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e foi embora dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Olha bem, amados. Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Entenda uma coisa, não é do jeito que você quer,
é do jeito que Deus está dizendo. Amém? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disse: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa muito difícil, por acaso o Senhor não faria? Tá certo, né? Tá certo. Muito mais. Muito mais agora, que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou, gente, como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. Porém, ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo seja dado uma carga de terra de 2 mulas. É o 17. Ah, tá. Então, peraí. Aqui. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a esse seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor, Deus, perdoe seu servo numa coisa: quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar no seu braço, e eu também tiver de me curvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor, Deus, perdoe este seu servo por isso. E Eliseu ensinou, e acaba, né, que a gente vê aqui, né, como é que claramente, né, Eliseu, ele ensina, né, que a gente não tem que ser beneficiado pelas coisas dessas coisas espirituais que no fundo é Deus que faz. A gente só é o instrumento, né? E Eliseu concede, olha que coisa linda, ele concede que Naamã, nas mulas, leve terra de Israel, porque quando ele, Naamã, se inclinar, ele quer se inclinar diante do Deus de Israel. Tremendo, né? Tremendo. E ele explica algumas coisas. Ele disse: olha, eu não tenho jeito, eu sou oficial do meu rei. E eles, por exemplo, são... não é idólatra, né? É idólatra e segue outros deuses. Ele falou assim: mas ele é meu rei. Eu tenho que honrar o meu rei. Então, quando ele ajoelhar, e eu tiver que ajoelhar, eu tiver que me encurvar, né, e me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor já perdoe esse seu servo por isso. Porque eu não estou ajoelhando para Rimom, eu estou em obediência ao meu rei. Olha, gente, tremendo, né? Tremendo. Agora vamos lá no verso, continuidade, né, do verso 19. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor foi generoso demais com esse sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei. Vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa.
escondido de Eliseu, Geazi vai correndo atrás de Naamã para ver se dá bem, se ele ganha alguma coisa com isso. Então Geazi correu atrás de Naamã, e quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele e perguntou: está tudo bem? E ele respondeu: sim, tudo bem. Meu senhor me mandou. Mentira, mandou nada. Meu senhor me mandou. E eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, dê-lhe 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse: tenha bondade de levar 78 quilos. Olha isso, gente. E insistiu com ele e amarrou a sentença e amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa. Pôs isso sobre os ombros de 2 de seus servos para que o levasse à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, pegou o saco que os servos traziam e depositou na casa. Então despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou, se pôs diante do seu senhor, e Eliseu perguntou: de onde você vem, Geazi? E ele respondeu: esse seu servo não foi a lugar nenhum. Outra mentira, gente. Meu Deus do céu. Olha, você vê que andar com gente de Deus não faz a gente perfeito não, gente. Olha que ele não está diante de qualquer um, não. Ele está com o cara que tem a porção dobrada de Elias, né? Porém, Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito? Olha isso, gente. Quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a você e a sua descendência, nem por uma semana nem um mês, gente, para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. Meu Deus. Brinca com Deus não, gente. O que o homem não vê, Deus vê. Ele não estava diante de qualquer profetinha, não. Ele estava diante do profeta do Deus Altíssimo. Deus mostrou tudo. Deus revelou tudo. Olha isso. Aí ele falou: se você quer tudo dele, roupa. Você quer tudo dele, prata, ouro, dinheiro, então aproveita e fica com a lepra dele também. Meu Deus, gente. Capítulo 6. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. E ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com estes seus servos. E Eliseu disse: irei. E foi com ele. E quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu senhor! O machado era emprestado, né? Lembrando que os profetas viviam do que lhe davam, né? Eles não tinham um trabalho efetivo, né? Então pegaram um machado emprestado e ia ter que pagar. Se não tinha para ter um machado, como é que agora ia ter que pagar? E o homem de Deus perguntou: onde caiu? E ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água, naquele mesmo lugar aonde o machado caiu, e fez o ferro flutuar, gente. Olha que loucura, né?
porque o machado, ele claro, de ferro, afundou logo. Ele corta madeira, né? A gente sabe que madeira flutua, mas não o ferro, né? Mas com aquele ato profético que ele fez, o ferro começou a flutuar. Então disse: pegue-o. E o homem estendeu a mão e o pegou. Deus purinho, né, gente? Ainda tem gente que diz que Deus é muito ocupado. Ah, Deus é muito ocupado para se preocupar com isso. Deus é muito ocupado para dar aquilo. Irmãos, você não entende, né? Deus é nosso parceiro. Ele não precisa de gente para nada. Nós é que precisamos dele para tudo. Mas ele decidiu ser parceiro de quem o ama e o segue. Olha aí, resolve tudo. Resolve tudo. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. E, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou as tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. Então, sempre que o rei da Síria planejava contra Israel, Deus revelava tudo ao homem de Deus, ao profeta. E aí Eliseu mandava notícia: não vai por ali, passa por lá, porque por ali o rei da Síria está vindo contra vocês. O rei da Síria ficou angustiado com este incidente. Então chamou os seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Ele achou que tinha traição. Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o senhor fala no seu quarto de dormir. Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Queria prender o profeta, né, gente? E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra, um grande exército. Chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se, essa história é magnífica, gente. Levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? Gente sem fé é assim, né? E o que a gente vai fazer? E ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Olha isso que é fé, né, gente? E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos do moço para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte, olha que coisa linda, gente, que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas essa gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta cidade. Sigam-me. Olha só, foram lá prender Eliseu. Ele pede que Deus traga uma cegueira espiritual, que eles não vejam Eliseu. Então Eliseu se aproxima do inimigo e fala para ele: olha, esse caminho que vocês estão indo aí não é esse caminho não, nem é esta cidade. Pode me seguir e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando, que era ele. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor,
abre os olhos destes homens para que vejam. Olha isso, gente. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Elias: meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Olha só, gente, eu gosto demais de Eliseu. E ele respondeu: não os mate, não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiro com a tua espada e o teu arco. Ordena que lhes deem pão e água para que comam, bebam e volte para o seu senhor. Uau! Né? Ou literalmente, né? Quando o rei de Israel falou: posso matar, Eliseu? Posso matar? Ele disse: tu vai matar aqueles que teu arco conquistar. Você vai matar aqueles que a tua espada fizer prisioneiro. Mas esses que eu fiz prisioneiro pelo poder de Deus, tu vai alimentar, tu vai dar pão e água e mandar de volta. Eita glória! Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete. Pelo menos esse respeitava o profeta, né? Comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria, olha isso, gente, não houve mais investidas na terra de Israel. Gente, olha o que Deus fez, né? Que palavra, que decisão sábia. Imagina, eles sabiam que estavam ali no meio da Samaria, iam ser mortos. Não ia ter nem como lutar. Mas aí Deus dá uma lição, né? Comam, bebam, volte para casa. Imagina o que se dizia lá na Síria. Eles estavam com a gente na palma da mão, podia ter nos matado. Não vamos mais brigar com esse povo, não. Olha só. Depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, foi e sitiou a cidade de Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Olha isso, gente. O que é um esterco, né? Tu sabe, é o cocô do animal. Então estava se vendendo a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata e um pouco de cocô de pombo. Meu Deus, por 5 moedas de prata. Quando o rei de Israel vinha passando, andando sobre a muralha, uma mulher gritou: ajude-me, ó rei meu senhor. E ele respondeu: se o Senhor Deus não ajudar você, com que poderei eu ajudá-la? Com a eira ou com o lagar? E o rei acrescentou: qual é o seu problema? E ela respondeu: esta mulher me disse: dê o seu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu. Olha que doideira, gente. Tamanho da fome. Assim, cozinhamos o meu filho. Que loucura! E comemos. Mas no outro dia, quando eu disse a ela: dê-me o seu filho para que comamos, ela o escondeu. Ao ouvir as palavras da mulher, o rei rasgou suas roupas. Como ele estava andando sobre a muralha, o povo olhou e viu por baixo, sobre a pele, o rei estava usando pano de saco. Então o rei disse: que Deus me castigue, se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Eliseu estava sentado em uma casa juntamente com os anciãos. O rei enviou um homem à sua frente, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém cortar minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no contra ela. Não é fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos de seu senhor? Enquanto Eliseu ainda estava com eles, chegou o rei que disse: eis que este mal vem do Senhor Deus,
Que mais poderia eu esperar do Senhor? Você só vai saber amanhã. Então amanhã, gente, nós vamos dar sequência nos capítulos 7 ao 10. Lembrando que depois de amanhã nós vamos ler do verso 11 ao 14. E depois nós vamos ler do 14 só até o versículo 20. Depois já vi uma série de outras leituras que você não vai entender muito porquê, mas é a ordem cronológica, ok? Da Bíblia. Mas vai ser bênção, tá? Então marca aí. Amanhã já vamos ler até do 7 ao 10, tá bom? Então vamos orar, gente. É impressionante o poder de Deus, gente. E impressionante como de um homem confia em Deus como o profeta Eliseu, a ponto de pedir porção dobrada, como que Deus honra. Olha, é da mínima coisa como fazer, né, um machado flutuar, até ele contar os intentos que está no coração de Satanás, através de um rei maligno, através de alguém que não quer ouvir a Deus, né? Para você ver como Deus cuida. Eu fico sempre maravilhada, não importa quantas vezes eu leia, né? Sobre Eliseu falar: Senhor, abre os olhos do moço para que veja. E quando os olhos do menino se abrem, do jovem se abrem, ele vê exércitos, cavalos, cavaleiros, carros de guerra, tudo que os anjos do Senhor mandou. Você pode até não ver, mas é Ele que te livra. Você pode até não estar vendo como Eliseu via, mas Deus livra os que são dele, gente. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor e nos livra, diz a palavra. Por isso que nós estamos lendo Bíblia, para você aprender a crer na palavra. Porque quanto mais você crê na palavra, mais a palavra se cumpre sobre a sua vida. E a palavra de Deus é ela que tem todo o poder. Amém? Então, vamos orar para a gente também poder descansar, né? Sim, trago notícias da irmã Esther Dolly, né? Falei com a nora, né, Jane Campenati, né? E a Esther está em casa, vai começar amanhã a fisioterapia, né? Então essa fisioterapia é para fortalecer os músculos da perna, para ela voltar a caminhar sozinha. Está tendo a necessidade de ter 2 cuidadoras, porque tudo que ela faz, ela depende de alguém para levar para lá, levar para cá, né? Então agora também, né, que eu estou um pouco melhor, nós vamos dar um jeito de ir lá levar a ceia para ela e determinar o milagre, porque milagre nosso Deus faz. Amém? Então vamos orar, gente. Pense em Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero me colocar aqui diante do Senhor, diante dos meus irmãos e irmãs, Senhor, e pedir, meu Pai, que o Senhor levante a sua mão sobre essa terra. Senhor, que o Senhor destrua vírus, virose, ou qualquer tipo de enfermidades pulmonares que vem pelos ares, Pai. Que o Senhor detenha as queimadas, a fúria do inimigo, que é feita à noite, nas escondidas. Mas, Senhor, faz cessar, faz parar, porque isso tem feito mal ao teu povo, que está adoecendo, com sinusite, com renite, faringite, laringite. Em nome de Jesus, somos teus filhos e filhas, e como autoridades espirituais, nós estamos ordenando que pare essas queimadas, pare, Senhor, e toda a Baixada Fluminense, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, estamos orando pela saúde da nossa irmã Esther Dolly, para que o Senhor lhe restitua, Senhor, a força muscular nas pernas para se levantar, para andar, para caminhar, porque o Deus que a salvou da morte é o Deus que lhe dá vida.
Então ministra vida sobre seu corpo amortecido, Pai, por tanto tempo de internação. Age na vida da tua filha, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. Abençoa, Pai, nossos irmãos e irmãs que aqui estão, pedindo por seus parentes, por seus amigos, por seus vizinhos que também estão enfermos, que aonde essas pessoas estiverem, elas sejam o alvo da bondade do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, vidas sejam curadas, vidas sejam libertas e vidas sejam salvas. Age, Senhor, por amor do teu nome, age, Senhor. Nós estamos colocando cada causa nas tuas mãos, cada vida nas tuas mãos, Pai. Estamos entregando essa terra nas tuas mãos, pedindo que o Senhor mande esses mesmos anjos de guerra que foram, Senhor, para socorrer Eliseu, para que o Senhor envie socorro ao povo que espera pelo Senhor. E que todo mal seja retido, amém. Todo o poder do inferno seja amarrado, todo o poder de promiscuidade, de bebedice, de algazarra, de bagunça, Senhor, seja lançado no abismo em nome de Jesus. E as vidas, Senhor, queiram estar na casa e não nos bares, queiram estar com a família e não nos botequins, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco tudo e todos nas tuas mãos, sabendo que nós temos um Deus extraordinário, que cuida pessoalmente dos seus e que livra. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra se cumpra sobre nós. Amém. Senhor, alcança nosso bispo, continua completando essa obra de cura na vida dele, restaurando todo o seu sistema respiratório, Senhor, restaurando sua vida, Pai, porque semana que vem ele volta ao trabalho e que ele possa voltar restaurado no corpo, na alma e no espírito. Senhor, em nome de Jesus, blinda a mente do nosso bispo com teu capacete. Amém. E lhe renova as forças, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que ele volte completamente restaurado e com armadura nova. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos entregando todas as famílias nas tuas mãos. Estamos abençoando todas as famílias, Senhor. O Senhor é Deus que cuida, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus que salva. E nós cremos no teu agir sobre a nossa casa. Nós oramos em concordância, abençoando o teu povo, crendo que enquanto a gente dorme, tu nos dá. E enquanto a gente dorme, tira toda dor nos ossos. Senhor, tira, Senhor, dor de cabeça. Tira, Senhor, todo mal-estar. Tira toda enfermidade. E que possamos levantar curados e abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu abençoo as crianças. Amém. Eu abençoo as crianças que nos assistem, Pai. As crianças que se importam em aprender tua palavra. Eu abençoo. Em nome de Jesus, que nossos filhos, sobrinhos, netos, Senhor, sobrinhos, netos, até bisnetos, todos sejam alcançados pela tua graça, pelo teu poder, sejam protegidos e abençoados. Eu oro em concordância com o teu povo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Gente boa, Deus abençoe, Deus guarde a sua vida, Deus proteja, amém? E creia, seu trabalho é só crer. Creia, quem crê verá a glória de Deus. Amém. Fica com Deus, beijo da pastora e até amanhã com a permissão do Senhor. Amém? A paz do Senhor.